Olá e seja bem-vindo à Maternidade Fora do Brasil. Para quem não me conhece, sou a Jéssica Breuzi, que é sua anfitriã. No episódio de hoje, nós vamos conversar com o Rodrigo Sereno. Ele é um pai brasileiro que mora na Bélgica com o seu filho e ele vai falar um pouco sobre criação de filho no exterior. Ele vai falar um pouco sobre o choque inicial e como é o estilo parental belga. Foi uma conversa bem interessante, então fica aqui e vamos assistir. Olá e obrigado por ter aceitado participar. Você mora em Bruxelas já faz quanto tempo você já está aí? Bom, eu que agradeço o convite, tá? Estou muito feliz de estar participando. Tá, vamos lá. Aqui em Bruxelas eu estou morando há 2 anos. Em março agora vai completar 2 anos. Daqui a poucos dias, na verdade. Sim, sim. E você já mudou direto aí com o seu filho ou foi uma mudança parcial? Foi você primeiro, depois ele foi? Não, nós viemos praticamente juntos, né? Eu sou separado da mãe do meu filho. Então, só que nós dois, tanto eu quanto a mãe dele, trabalhamos para o Ministério das Relações Exteriores. Então, nós chegamos aqui com uma semana só de diferença, né? Eu cheguei uma semana antes, então estamos aqui praticamente juntos mesmo desde março de 2022. Sim, aí você mudou a trabalho, né? Isso, exatamente. Quando se trabalha no Ministério das Relações Exteriores, é comum que você vive em vários lugares diferentes, né, ao longo da sua carreira. Esse aqui é o segundo posto, né? A gente chama de posto quando a gente está servindo fora do Brasil. Então, esse é o meu segundo posto no exterior, mas é o primeiro do Alexandre. Ele nasceu no Brasil. O primeiro posto eu fiz antes dele nascer, no caso, e aí ele nasceu no Brasil. E quando eu vim aqui para Bruxelas para o meu segundo posto no exterior, ele veio junto, né, com 4 anos de idade. Sim. E aí você conseguiu colocar na escolinha e tudo certo? Sim, Ou ele estuda numa escola pública da Bélgica. público? Que é muito boa, inclusive. Isso, inclusive, foi um grande fator assim de interesse, né, da gente vir para cá, porque a gente conversou com colegas que já estavam aqui com filhos e todos eles falaram que a educação aqui é pública, universal, gratuita e de excelente qualidade. E tudo isso se mostrou verdadeiro. Realmente, todos esses fatores batem. A escola dele é sensacional. E a escola dele é tudo em francês? Sim, aqui na Bélgica você pode matricular o seu filho no que eles chamam de sistema francês ou sistema Flamengo, que a educação é em holandês, no caso, né? A língua é Sim. primordial. Então ele está no sistema francês porque é uma língua que vai ser mais fácil de adaptar ele em outros lugares quando a gente tiver que sair daqui da Bélgica, né? Então, para o futuro educacional dele é muito mais fácil estar no sistema francês do que no holandês, que é muito mais restrito em relação, né, a lugares no mundo onde Sim. ele vai poder utilizar essa língua. Mas mesmo quando você está matriculado num sistema, você tem aulas da outra língua, porque aqui na verdade é um país trilingüe, né? Eles dizem que se fala o Sim. francês, o Flamengo, que é praticamente igual ao holandês, e o alemão. Então, mas tem dois sistemas de ensino, né? O francês e o holandês, mas ele está no sistema francês, por exemplo, mas ele tem aulinhas de holandês. Desde agora, com 6 anos, ele já tem uma ou outra aula de holandês e conforme ele progredisse na escola aqui, essas aulas se aprofundariam, né? Até chegar um momento que ele praticamente falaria as duas línguas. Sim. E você acha que foi difícil ele mover do brasileiro pro. Porque português é de Portugal é bem diferente. É a mesma língua, mas é bem diferente. Você acha que do português brasileiro para o francês foi uma adaptação ok? Porque ele era pequeno, então normalmente criança pega bem mais rápido do que a gente, já adulto. Exatamente. Com certeza para ele foi um choque, coitado, mas ele não tem condições de. Nem ele mesmo tem a noção completa, né, de como foi Sim. difícil para ele, porque tudo passa muito rápido para eles, né, inclusive a absorção. Mas, pois é, ele chegou aqui sendo filho de um pai brasileiro e de uma mãe brasileira, e nunca tinha conversado em francês na vida com ninguém, né, ele não teve nenhuma preparação prévia no Brasil para vir para cá. E nós chegamos aqui em março, ou seja, no meio para o final do ano letivo, né? Porque o ano letivo aqui na Europa ele começa em setembro de um ano e vai até junho do ano seguinte. Então ele chegou em março, faltando 3 meses para acabar o ano letivo. Mas era uma série maternal, né? Então, em termos de conteúdo, não tinha problema nenhum.
Porém, ele Uhum. chegou aqui, foi matriculado instantaneamente na escola e já começou a frequentar com, imagina, né, uma sala com 17 crianças que tinham quando ele entrou, e Sim, todos falando francês, a professora falando francês com ele, e ele não tinha nenhuma preparação para isso. Ele não entendia nada, ele, né, é lógico que quando ele chegava em casa a gente podia ajudar ele explicando algumas expressões básicas, algumas coisinhas que a gente já sabia, mas não era o suficiente, né? Ele aprendeu realmente sozinho na imersão. Mas para uma sim, criança de 4 anos isso é muito rápido, né? Ele sim. em 6 meses ele passou de não falo nada e não entendo nada para já falava tudo com os amigos dele, com os amigos dele na escola. Né? Nossa, 6 meses. É, Nossa, é, que bom. é, Queria que fosse assim também para mim. exatamente. Para a gente Você, seria você maravilhoso. faz aula. Eu tô fazendo aula de francês aqui e tá difícil, mas a gente consegue, tá fazendo pouquinho em pouquinho. E tem e como é que você consegue assim equilibrar? Porque tem muita coisa que é da cultura daí, né? E tem coisas que são da cultura do Brasil. Como é que você consegue balancear e como o que que você gosta de cultivar assim ainda da cultura brasileira comparada com a da Bélgica? Certo. Bom, aqui ele teve a sorte também de estar num projeto que é muito bacana, que existe aqui em Bruxelas, que chama Raiz Mirim. Então, todas as Hum, quartas-feiras, porque no sistema educacional francês, eles têm aula em período integral, que vai até às 3h30 da tarde, porém, a quarta-feira é ok. um dia que a escola é mais curta, né? Ela acaba meio-dia. Sim. Então, é comum que Uhum. as crianças, nas quartas-feiras, façam alguma atividade extracurricular. Né? Pode ser Ok. esporte, pode ser música, qualquer coisa. E aqui na Bélgica tem um Uhum. projeto muito legal, tocado por voluntárias, que são educadoras brasileiras, se chama Raiz Mirim. É um projeto voltado para crianças de 4 até 12 anos, no qual elas convivem num espaço e fazem atividades e brincadeiras com essas educadoras, que são todas em português do Brasil, e as atividades são todas Que legal. com uma orientação clara de mostrar a cultura brasileira. Então, você tem na época do carnaval, elas fazem brincadeiras com eles de carnaval e explicam como é o Sim, carnaval no Brasil. Então, você tem sim, enfim, em setembro, quando é a data nacional do Brasil, na independência do Brasil, elas fazem também atividades nesse sentido. Então, elas vão mostrando o que dá para mostrar ali da cultura brasileira para eles, e isso é muito legal. sim. Então, Introduzir é algo. o folclore também para crianças, eu acho é bem legal do Brasil. Isso, Eu não sei se isso eles também passam para as crianças aí, mas eu acho uma coisa bem interessante do Brasil para contar para as crianças. passam bastante. E Ah, também. e pode falar. Pode. Não. Pois é, e também, bom, ajuda bastante no caso dele o fato de que ele tem tanto a mãe quanto o pai brasileiros e que moraram, assim, maior parte da vida no Brasil, né? Então a gente pode passar para ele também Uhum. tudo que a gente vivenciou no Brasil, né? A gente sempre explica para ele, quando ele chega da escola contando assim, Sim, hoje lá na escola a gente fez uma brincadeira, eu sempre relaciono isso com o Brasil, com ele falar, lá as crianças também brincam disso, ou às vezes eu falo que não, ou ele me conta, por exemplo, um amigo dele chega contando como é que foi o Natal, né, quando passa o Natal, chega contando como é que foi o Natal na casa dele, eu explico como é que a gente geralmente comemora o Natal lá no Brasil, que é um pouco diferente daqui, então eu vou sempre, né, dando para ele como acontece tudo no Brasil, como é que é crescer lá, porque é uma experiência que ele não está tendo, né? Então, mas ele é muito interessado em saber, ele gosta sim, muito de ouvir. Sempre que eu paro para contar para ele como são as coisas no Brasil, sim. diferentemente daqui, ele adora ouvir e ele tende a memorizar isso. E qual é a língua que ele usa com você ou com você e com sua ex-mulher? Ele mistura? Ele, então, dentro de casa, ele só fala português com a gente, ele nunca fala francês. E Uhum. uma coisa até curiosa que a gente até teve dificuldade em saber como é que estava o nível real do francês dele. A gente percebeu que ele já estava bem desenvolto na escola, conseguia conversar com os amigos dele e tal, mas assim, não dava para ter uma noção real de como ele estava avançando ou não na língua, porque
ele se recusa mesmo a falar francês com a gente, né? É, ele Nossa, passa o dia inteiro na escola ali vivenciando o francês. Quando chega em casa, ele meio que muda a chavinha, só fala português. E se a gente pedir para ele para cantar uma música em francês, ou conversar, ter uma conversa em francês, alguma coisa, ele simplesmente não quer. Ele, no máximo, fala uma palavrinha ou outra e sim, rapidamente ele já puxa de volta para o português. E, e aí que eu só fui legal, descobrir que tendo bom. reuniões. É, excelente. E aí eu só fui descobrir nas reuniões das professoras dele com os pais lá na escola, foi que elas falaram que o nível de fluência dele já era mais do que fluente, que ele conseguia conversar com todo mundo, exatamente tudo que ele queria. E ele lá na escola, na verdade, é bem expressivo, ele é bem tagarela, ele fala muito, ele brinca muito. Então, elas que passaram esse feedback pra gente de que o francês dele estava excelente, porque em casa ele não gosta de falar, mas a gente sente que é uma coisa muito boa, porque acaba que o português dele também tá bem desenvolvido, apesar dele não, né, ele tá morando fora os últimos Sim, 2 anos, mas ele tem porque às vezes você vê filhos de brasileiros no exterior que eles têm acabam ficando com português assim um pouco meio não natural, se né? recusam a falar. E quando eles falam, se É, parece até um estrangeiro falando português, né? Eles falam com sotaque carregado ou de uma maneira não muito natural, não sabem as sim, expressões, assim, né? São curiosas da língua, eles falam uma coisa até puxando pro formal. E não é o caso dele, né? Ele fala um português do Brasil muito uhum, bem desenrolado, assim. Ele sabe expressões, ele sabe gírias de Brasília, porque tanto eu quanto a mãe dele somos de lá, então, assim, né? Ele acabou pegando bastante o jeito brasiliense de sim, falar. sim, sim, com certeza. E tem alguma coisa da cultura belga que você acha que é legal no sistema de ensino, ou alguma coisa que você acha que é muito diferente da cultura do Brasil? Bom, logo que a gente chegou aqui, uma coisa que eu senti bastante diferente do Brasil é a autonomia que eles incentivam nas crianças, né? É muito Sim, curioso, é um contraste muito grande com o Brasil, porque vou dar um exemplo bem claro disso, né? As festinhas infantis, festinha de aniversário de criança. Quando acontece o aniversário de alguém lá ok. da sala dele lá na escola, a criança convida todo mundo que é da sala, e porém o convite não se estende aos pais, né? As festas de aniversário aqui geralmente são só para crianças. Os pais da criança aniversariante, eles pagam educadores, animadores e, enfim, fazem um espaço onde chegam todas as crianças convidadas e os pais, o papel dos pais das crianças convidadas é simplesmente deixar eles na porta e ir embora, né? E você volta para buscar ali na hora combinada, que é a hora Motorista, que termina. sim. Exatamente. Então isso para a gente, né, é chocante, porque você vai deixar seu filho ali de 4 anos de idade, que é o que ele tinha quando a gente chegou, com desconhecidos, né, com pessoas que você nunca viu na Nossa, 4 anos, vida. pensei que era de agora. Não, desde que ele chegou com 4 anos, as festas já eram assim. Então você deixa lá os cuidados de pessoas completamente desconhecidas e na hora que você deixa ele na porta, os Nossa, pais viram para você e falam assim: "Então tá bom, busca ele às 18, tchau, tchau". E te mandam para fora. Então você fica com um aperto no coração, né? Com essa situação, mas para eles é tudo muito comum. É simplesmente a sim. maneira como eles fazem. E não só nas festas de aniversário, né? Mas em tudo. Eles sempre estão incentivando muito a autonomia das crianças. Ainda não é o caso dele, por exemplo, na escola ele ainda é levado pela gente até a porta da escola para entrar Uhum. todos os dias, mas crianças um pouco mais velhas do que ele, com 8, 9 anos, é muito comum elas já irem sozinhas para a escola. Elas saem de Sim. casa e vão Isso até a já escola de casa aí sozinhas. andando. Isso, elas já fazem o trajeto da casa Nossa, delas até a escola sozinhas, com 8, 9, 10 anos. Então eu vou deixar ele lá na nossa. escola e vejo essas crianças que eu considero pequenas, né, chegando sozinhas, então eu acho muito curioso. Sim. Claro que no Brasil, né, a gente escuta todo tipo de história de violência, infelizmente, então a gente fica muito assustado, né, então é difícil você desenvolver, né, essa autonomia nas crianças porque a gente está sempre com medo, né, que alguma coisa de ruim aconteça com elas.
E inclusive, é difícil para a gente se adaptar aqui e ver que os pais não têm medo, eles simplesmente confiam que vai ficar tudo bem, seja com a criança indo Uhum. sozinha para a escola, seja ela indo para uma festa de aniversário, seja ela saindo para passear com outras crianças no final de semana, né? Que muitas vezes é dessa forma também. O pai de uma criança cuida de umas 6 ou 7 ao mesmo tempo. Então a gente, né, Nossa, tem que se adaptar a isso, porque eles acham estranho se a gente fica, né, muito em cima dos nossos filhos, se a gente fica, né, de uma maneira que eles vão achar que é super protetor, né? Você sim, ficar parece um acompanhando seu helicóptero em filho de volta da perto. criança, né? Exatamente, exatamente. Eles acham muito engraçado, então. Isso eu acho que é uma coisa bem sul-americana, né? Que fica criando a criança É, numa bolha, né? é. E tem um pouco de medo de deixar a criança ser um pouco mais independente. Eu já percebi falando com outros pais, eu já tinha essa impressão, mas falando com outros pais eu vejo que cada vez está mais claro que eu moro aqui na Suíça e aqui até na frente da porta das escolas tem ah, desculpa, estou lembrando o nome, um negócio assim escrito que não pode passar os pais daquele ponto. Então, os pais podem só ir até a porta da escola e depois as crianças têm que se virar lá dentro. Mas tem uma placa bem grande, tipo, pais não é para passar dessa porta, assim, sabe? E que eu acho É, que não acontece muito isso no Brasil, porque eu lembro de ser levada até quase a porta da sala. exatamente. Aqui, os pais só podem entrar com as crianças dentro da escola até o final do Maternal 2, que é a série que ele chegou aqui, ou seja, com 4 anos. A partir dos 5 anos, os pais dessas crianças são proibidos de entrar na Já escola. começa. Então, a gente só pode deixar ele no portão e Nossa, dali para frente ele segue sozinho. A gente é permitido a entrada dentro da escola somente para essa reunião que acontece com os professores, que é a cada 3 meses. Assim. Fora essa data, nós não somos bem-vindos dentro da escola. Então, é muito engraçado. Inclusive, quando a gente chegou aqui, né, e na primeira semana de aula dele, que a gente ia deixar ele lá na porta da sala e ele não falava francês, estava totalmente perdido. No primeiro dia ele chorou, né, para ficar lá sozinho, sem a gente. No segundo dia que foi deixar, chorou sim, também. Aí quando foi no terceiro dia que a gente foi deixar, a professora virou para nós dois, para eu e para a mãe dele, e falou: ó, vocês estão atrapalhando, tá? Ele tá chorando porque vocês ficam aqui. Então, deixa ele mais rápido e vão embora logo. Ela basicamente falou isso. Então, né, a gente se sente pelo jeito funcionou, porque ele se e adaptou bem. funcionou. Funcionou. Ela sabia o que ela estava falando, porque foi só a gente passar a sair da escola mais rápido quando deixava ele que ele parou de chorar e começou a ficar mais conformado lá. Sim. E tem alguma coisa que você percebe no estilo de parentalidade, assim, dos pais, que é muito diferente aí, além de incentivar a independência, tem alguma coisa que você fala, nossa, isso realmente é bem diferente da cultura brasileira? Olha, eu não vejo assim diferenças drásticas, né? Até porque a Bélgica é um país que eu acho que tem valores comunitários, familiares muito fortes. Claro que eles praticam isso de uma Ai, que maneira muito bom. diferente do que o brasileiro faz, mas eles têm também aquele senso de coletividade legal que acho que no Brasil tem, assim, das pessoas gostarem muito de passar um tempo em família, né, convivendo, sabe, com seus primos, com seus tios, com seus parentes. É uma coisa que eu sei que em muitos outros lugares do mundo, Uhum, né, isso é bem diferente. Conforme você cresce, você se afasta da sua família, né? Passa a sim. conviver só com seus amigos e tal. Mas aqui não, aqui é meio parecido com o Brasil nesse sentido, de que eles gostam Uhum, de conviver muito no âmbito familiar. Então, acho que esses valores deles são muito semelhantes com os sim. nossos, né? De valorizar esse tempo com os pais, com a família, né? Eles passam muito isso lá na escola também, eu vejo com o Uhum, Alexandre. Então, isso é muito parecido. E as diferenças maiores, assim, eu acho, né, de valores, assim, eu vejo que ele recebe lá na escola, convivendo com os amigos, diferente do que seria no Brasil, por exemplo, eu acho que são todos mais ligados mesmo a essa questão da autonomia, né, que eles passam para as crianças, e isso se estende a várias áreas. Por exemplo,
a resolução de conflitos, né? A maneira como eles resolvem qualquer situação conflituosa que é muito diferente no Brasil, onde Uhum. eu acho as pessoas são mais, né, mais exaltadas, assim, sabe? Elas são, né, as pessoas se desesperam mais facilmente no Brasil. E aqui não, eles têm muita calma com tudo, calma até chegar num ponto assim que, se você vem do Brasil como a gente, parece até que eles não estão ligando, né? Parece até tanta calma para lidar com as coisas que Uhum. parece até que é um não se importar, assim. Mas é só a maneira deles de lidar com as coisas, né? Sim, Então, já teve, por exemplo, nesses 2 anos que a gente está aqui, já teve muitos casos de do Alexandre chegar em casa relatando que tá tendo briga lá na escola, assim, entre ele e os colegas dele, sabe? Ele chega contando, um fulaninho me bateu. No outro dia ele conta que outro fulano bateu nele. E aí ele conta toda a história da briga, como é que eles começaram a discutir, brigar, e aí um deu tapa no outro. E aí, assim, era tão frequente ele relatando isso que aí eu tive que ir lá conversar com a professora dele em algum momento, né? Para falar, olha, eu acho que tá excessivo, né? Essas histórias de briga na uhum. escola. Então. Mas nada muito sério, ele nunca chegou machucado em casa, não, era só relato mesmo. E aí, quando fui conversar com ela, eu vi que ela tem uma maneira muito assim. A maneira dela lidar com ela, e que eu já vi também em outras situações sociais que os pais, não é só dela como educadora, mas os pais também têm essa visão, é de que assim, deixa as crianças se resolverem sozinhas. Né? Os pais nunca. Eles nunca vão intermediar nenhum conflito entre as crianças. A moral deles é deixa que elas se Sim. resolvem sozinhas e é melhor assim. Então ela me passou essa mensagem quando fui conversar com ela, né, a professora, de isso acontece muito realmente, o Alexandre está envolvido em muita confusão aqui na sala, mas quanto menos eu me meter é melhor. Se eu deixar eles resolverem sozinhos, é muito mais fácil deles chegarem a. Eles desenvolvem o diálogo para resolver o conflito e é mais fácil deles se tornarem amigos depois disso, porque se eu chegar separando e intervendo, na maioria das vezes eles acabam, assim, um toma ranço do outro e acaba se afastando, entendeu? Se eu deixo eles resolverem, é mais fácil deles retomarem a amizade. Nossa, que Então, legal. isso é uma percepção muito legal que eu acho que eles têm aqui e eu já vi que eles aplicam para tudo. Eles confiam muito mais nas crianças do que, do que eu lembro de que os pais confiavam lá no Brasil quando eu estava crescendo, né? Aqui eles sempre têm uma filosofia voltada para isso, Sim, deixa que as crianças resolvem. sim, sim. Não, eu acho bem interessante para vários aspectos, né? Quando você cresce, você consegue se expressar melhor, né? Você tem que se expressar quando é pequeno, você aprende, né? Eu lembro que eu era super tímida e provavelmente minha mãe teve que lidar com a maioria dos meus problemas, mas é legal. Então a gente tem, tipo, quando cresce, aprende na marra, mas quando vem de criança já eu acho melhor pro futuro, né? É verdade, e eu consigo até ver essa diferença assim, na personalidade dele em relação a quando ele chegou aqui. Quando ele chegou aqui, eu acho que a maioria das pessoas iriam etiquetar ele como uma criança tímida, sabe? Iam falar, nossa, ele é tímido. Porque ele realmente ele só se expressava mais assim com a Uhum. família muito próxima, com os pais, com os avós, com a prima dele. Mas nesses 2 anos que ele está aqui, ele ficou muito mais solto, muito mais, sabe, muito mais desenvolto. Hoje em dia ele fala com qualquer pessoa na rua, qualquer pessoa, qualquer adulto, ele não tem vergonha de falar com ninguém, principalmente com criança. Hoje em dia ele aborda e puxa qualquer criança para brincar ou para conversar, que é uma coisa que quando ele saiu do Brasil ele ainda não tinha isso, né? Sim. Acho que tá meio atrasado aqui para mim e para você. Eu não sei como é que foi a gravação, mas tá atrasado para você ou é só para mim a gravação? Não, para mim Não parece que tá? tá, não, para mim parece ao mesmo tempo. Ah, que bom, porque para mim eu fui esperando e falo, ok, eu falo agora, tá? É, e você, como é que você lidou com a questão de identidade dele? Porque você acha que ele se sente mais brasileiro ou mais belga? Porque ele já está aí há 2 anos, vocês ficam normalmente 5 anos, né, em cada país. Então ele vai ter vivido mais tempo aí do que no Brasil, quando, no É, final, não é? mesmo agora que ele, assim, em anos ele viveu 4 no Brasil e 2 aqui, mas
na cabeça dele, a vida inteira dele é aqui, né? Porque uma criança de 6 anos não consegue se lembrar do que ela fazia com 3 anos, sabe? Então, Sim, sim. ele, a essa altura, ele não lembra de quase nada de quando ele vivia no Brasil. Todas as referências dele Ah, são já do tempo dele vivendo aqui na Bélgica. Então, sim. nesse sentido, para ele é como se ele tivesse passado a vida inteira dele aqui. Sim, Agora, cresceu bastante aí, sim, né? Porque de 4 a 6 anos é um crescimento bem grande. Muda bastante a é, criança, né? sim, ele mudou demais nesses 2 anos. Ah, pois é, ele tem uma identidade brasileira muito forte, apesar disso, né? Apesar de todas as memórias Uhum. dele terem se passado aqui. Mas um outro aspecto muito legal aqui da Bélgica é que aqui tem gente. Aqui é bastante multicultural, né? Tem gente da Europa Uhum. inteira, por ser a capital da Europa, né? Por ser a sede da União Europeia. Tem gente da Europa Uhum. inteira aqui. Mas claro que tem gente de outras partes do mundo também, por exemplo, como o Alexandre, né, que veio do Brasil. Na escola dele tem um amigo dele que os pais são egípcios e Nossa, que legal. então assim, tem um outro que os pais são tailandeses, então tem pessoas também de fora da Europa e da Europa então, na escola dele praticamente não tem nenhuma criança cujos são 18 crianças na sala dele, acho que só três tem pais que são belgas, sabe? O resto, sim, os pais são de Sim, tudo que é lugar da Europa. Então, isso eu acho que facilita as crianças cultivarem a identidade nacional delas de onde. Ah, então tá. Então isso ajuda eles a cultivarem a identidade do país que eles nasceram, né? Porque, ou seja, você chega numa escola, numa sala de aula, onde cada criança tem uma referência cultural diferente, né? Então fica fácil para ele ter orgulho também, assim como os outros, ter orgulho em demonstrar a identidade cultural dele também vinda de outro país. Então ele tem muito orgulho de ser brasileiro, ele adora falar para todo mundo, todos os amigos dele na escola, né, que ele veio do Brasil. E uhum. ele é uma coisa que eu acho muito legal, ele é muito curioso com tudo que diz respeito ao Brasil. Então, ele, por exemplo, ele já me perguntou várias vezes sobre o clima, como é que é o clima lá no Brasil. Uma vez ele veio e falou: pai, eu ouvi dizer que no Brasil não neva, é verdade? Não cai neve no Brasil? E aí eu expliquei para ele o clima cultural, o clima tropical do país, né, onde é que a gente está situado no globo. Ele adora pegar um globo terrestre e apontar exatamente onde está o Brasil. Ele adora Sim. saber que lá é um país tropical. Ele brinca muito falando que o inverno lá é mais quente do que o verão aqui. Ele fala muito isso. Mas é Então, mais ou menos isso. isso já foi provado 2 vezes. Nos 2 verões que a gente passou aqui, realmente eles são mais frios que o inverno lá em Brasília, pelo menos. Então, Sim, assim, ele gosta muito de saber tudo do Brasil, por mais que ele não esteja vivenciando o país, porque ele tem esse sentimento de pertencimento muito forte ao Brasil. E quando teve a Copa do Mundo, por exemplo, né, em 2022, em dezembro de 2022, ele torceu demais pro Brasil, nem dava bola pro time da Bélgica, estava torcendo muito pro Brasil. Quando o Brasil foi sim. eliminado, ele morreu de chorar. Oh, Acho que foi um dos dias mais tristes dele aqui, desde que ele chegou aqui. sim. E E, a comunidade brasileira aqui se organiza para fazer festa junina, né? E então ele vai na festa junina, dança quadrilha, acha muito legal saber que que aquela é uma legal. festa típica do Brasil. E esse tipo de coisa, tudo que vem de lá, ele gosta de saber, ele se empolga, ele é muito interessado. Sim, que é ótimo. Eu sempre, quando eu faço entrevista com os pais, acaba sendo o oposto. Eu acho que você é um dos primeiros que está trazendo essa novidade, que realmente consegue. É, e eu ia fazer uma pergunta e acabei esquecendo. Eu ia perguntar se ele tem amigos brasileiros ou ele tem mais amigos de todos os lugares, da Tailândia, ou que os pais são da Tailândia. Aqui ele tem somente uma amiga brasileira, que é a filha de uma colega minha de trabalho, e ela estuda na mesma escola Uhum. que ele. Então, assim, é a única amiguinha brasileira que ele tem, né? E ele costuma encontrar com ela lá na escola, no intervalo, no recreio, né? Ele brinca com ela e tudo mais. Então, ela é
a referência brasileira dele aqui, digamos, mas ela veio para cá ainda mais nova do que ele. Ela chegou aqui com 3 aninhos, e então ela é mais perdida ainda do que ele com relação ao que é o Brasil e como é viver lá. Então, Sim. os dois são dois, assim, dois exilados juntos, né? Mas Mas, então, provavelmente, a língua que eles falam é o francês entre eles. não, até que entre eles conversam mais em português mesmo. De vez em quando eles soltam umas coisas em francês um pro outro ali, mas eles conversam mais em português mesmo. Olha que legal. Se dependesse dele, acho que ele só falaria em português com ela também. É ela que gosta mais de puxar umas frases em francês, né? Porque acho que é isso, ela chegou aqui ainda mais nova do que ele, então, né, para ela já pegou aquele ponto que ela, né, tem A certas. língua mãe dela, né? Agora é o É, francês, não é mais o exatamente. português. Tem coisas que ela simplesmente não vai saber falar em português, por exemplo. Mas ele já sabe, assim, Sim. né? Ele consegue ter uma conversa inteira só em português sem problemas. Então, eles tendem a conversar mais em português. Mas é a única amiga brasileira que ele tem. O resto, todos os outros amigos são estrangeiros. E, assim, vindos dos mais variados lugares da Europa e do mundo. Se Bélgica é ah, um local bom assim para criança, para você falou que as escolas são boas, tudo, mas você acha que o país por si é um país bom para trazer criança para mudar, assim, na sua opinião? É Eu acho, kids friendly, né? Que seria o termo em inglês. sim, extremamente. A Bélgica é extremamente friendly para quem quer trazer crianças. Aqui, como eu falei, eles valorizam muito a vida familiar. Então, é uma cidade cheia de parques, cheia de Sim. atividades para as crianças, mesmo no meio da cidade, né? Você vai ver exposições voltadas para crianças, muitas atividades, muitas mostras interativas, né? Que é para desenvolver o interesse deles. Aqui você matricula a sua criança numa atividade esportiva, né? Extracurricular, assim, numa aula de esporte, qualquer coisa assim. Você chega lá, tem muita criança participando e muitos pais interessados assistindo, acompanhando, né? Você anda Uhum. na rua, você vê mesmo aquele bando de família com carrinho de bebê, aquela loucura, né? As bolsas e tudo mais. Que é uma coisa. O país que eu morei antes, foi aqui na Europa também, foi a Itália. E aí lá era muito diferente, né? Na Itália você quase não vê Uhum. criança, né? Muito raro. E aqui Nossa. você vê para todos os lados. As famílias você vê que são bem numerosas. E apesar Uhum. do clima aqui não ser muito amigável, né? É o fator, acho que mais famoso da Bélgica, assim, no Brasil, todo mundo sabe que o clima é muito difícil, né? Faz frio a maior parte Aí do chove ano. muito? Esse é o problema? Acho que todos os problemas climáticos que você puder enumerar aqui tem. Aqui chove demais, chove muito mesmo. Faz frio a maior Venta? parte do ano, mesmo o verão aqui é um verão bem xoxo, não passa de 22 graus, assim, sabe? Sim. E tem muito vento, você pega umas ventanias na rua que são terríveis. E o sol quase não sai. É um lugar muito nublado, né? Muito nublado. Às vezes você Sim. fica 15 dias seguidos sem ver o sol. Então, Nossa. o clima aqui é o único fator negativo, eu acho, sabe, para essa vida, né, familiar, porque porque você porque às vezes você quer sair de casa com seus filhos para aproveitar um dia no parque, mas tá chovendo o dia inteiro, né? Tá muito frio, então Hum. acaba dando uma desanimada. Mas fora esse fator do clima, o país oferece todas as melhores condições possíveis para você ter uma criança, né? Como eu falei, muitas atividades voltadas para eles. As pessoas gostam muito de vivenciar o lugar, né? Com crianças em volta. Então, não é aquele Uhum. país onde você vai que vai ter gente pedindo pro seu filho fazer silêncio, sabe? Ou se incomodando com uma criança fazendo barulho. Esse tipo de coisa que eu já vi em Sim. outros lugares aqui não acontece. Aqui todo mundo é bem receptivo mesmo para essa vida familiar com crianças bem pequenas. É porque tá junto na cultura deles, né? Então, é bom que eles incentivam, né? Eles incentivam esportes e esses tipos de coisa também? Sim, eles incentivam o maior número de atividades possíveis para a criança, né? Que quando eu cheguei aqui, eu até fiquei conversando com outros pais, assim, eles me contando a rotina dos filhos deles, eu fiquei até assustado,
pensando assim, coitado dessas crianças, eles devem ser sobrecarregados, entendeu? De tantas atividades que eles fazem, assim. Porque a Sim. escola é integral, começa de manhã cedo, vai até o meio da tarde, e eles ainda botam a criança numa aula de inglês, numa aula de dança, numa aula de artes marciais, numa aula de esporte, eles saem botando em tudo que é atividade. Eu pensei, coitado desses meninos, eles devem ficar cansados, né, quando chegar no final de semana. Sim. Mas acaba que hoje o meu filho, ele adora fazer muitas atividades, né? Ele tá fazendo bastante e não se cansa, assim, né? Ele gosta, simplesmente. Então, é uma noção que eu tinha antes de chegar aqui, de achar que, sabe, que a criança tinha uma baixa tolerância para isso, para uma rotina cheia, mas na verdade Uhum. não, na verdade ele gosta, né? Desde que ele esteja sendo bem orientado e no meio de outras crianças, ele adora, né? Ter o maior número de atividades Sim, possíveis. fazendo o que gosta, né? Que eu É, acho que escola não é todas as matérias que você acaba gostando, mas fazer uma aula de dança, se é uma coisa que você gosta, você vai permitir gostar mais ainda, né? De poder fazer essa atividade. Mas essas atividades são normalmente do governo ou são à parte, assim, no privado? não, elas são de entes privados, mas o custo não é alto, é um custo bem acessível. E ainda mais se você Uhum. considerar que aqui a escola é de excelente qualidade e gratuita para todo mundo, então assim você não gasta dinheiro com educação, você não gasta dinheiro com escola. Então você pode Sim, aplicar o seu dinheiro nessas atividades extracurriculares, que inclusive nem custam sim. muito, né? Eu não acho elas, Uhum. nunca vi nenhuma delas que fosse cara, assim, todas elas têm um preço acessível. O salário médio Sim. aqui na Bélgica é bastante alto, né, comparado com o resto da Europa. Uhum. Aqui ganha-se muito bem e então você vê que o custo dessas atividades relativo ao salário é baixo. Então dá para todo mundo colocar seus Sim. filhos aí nessas atividades, né? É excelente para isso também. Ah, que bom, parece ser um país ótimo. Eu não conheço ainda, mas parece que é ótimo para ter família, porque tem países ou cidades, como nem eu penso nos Estados Unidos e Nova York, eu não imagino que seja tão familiar quanto a outros lugares, né? E porque é mais corrida a vida lá, o pessoal trabalha longas horas e eu acho que não tem tanta coisa também, talvez, para crianças, mas legal descobrir que a Bélgica é o oposto disso, né? Eles incentivam provavelmente a ter uma vida fora, né? E cuidar da família e passar tempo com a família, que é bem importante também. Sim, sim, eles incentivam bastante, é o estilo de vida que eles gostam mesmo, né? De aqui você vê que todo mundo está desenvolvendo a sua vida, trabalhando, né, estudando, geralmente com esse orientado para isso, né? De poder Sim, desenvolver a vida familiar dele, né? De se casar, ter filhos e ter uma vida assim boa em família, né? Você vê que geralmente as pessoas estão orientadas para isso. sim, perfeito. E tem mais alguma coisa que você gostaria de adicionar para pessoas que estão pensando em ir para a Bélgica com a família? Você acha interessante comentar? Bom, deixa eu ver, acho que especificamente para a Bélgica, você diz, ou mora fora em geral? Bom, os dois. Se você tiver algum. É porque muita gente não tem noção de como é trazer filhos para fora do país. Sim, Então, acho que qualquer informação que possa dar é importante e ajuda muita gente. certo. Bom, o que eu diria para quem pensa, né, em trazer os filhos para o exterior, para a Europa, e especificamente para a Bélgica, eu acho que Uhum, a pessoa pode deixar de lado qualquer medo, sabe, qualquer hesitação, porque é muito bom, uhum, oferece um mundo de oportunidades para o seu filho. Antes de vir para cá, né, como o Alexandre tinha nascido no Brasil e vivido lá até os 4 anos, eu vim com muito receio para cá, sabe? Nossa, será que ele vai ser feliz, tão feliz lá na Bélgica quanto ele é no Brasil, né? E ficava pensando principalmente essa questão do clima, né? De assim, nossa, sabe, aqui na vida no Brasil é tão boa, tem a família toda dele, tem os avós, tem os primos, tem os parentes todos, tem um clima muito bom, é sempre quente, sabe? uhum, E enfim, tem toda a rede de apoio. Então eu ficava pensando em tudo que eu estava abrindo mão, né? uhum. Quando eu estava tirando ele do Brasil, trazendo para cá. Mas aqui não só é muito bom para você criar
para criar um filho PC, mas o mundo dele vai se abrir e vai se expandir bastante, né? Desde que você incentive seu filho a manter um contato com a cultura de origem dele, que é a brasileira, né? Então o mundo dele vai estar, né, vai abrir muitas portas, porque ele vai aprender no mínimo uma língua estrangeira e provavelmente várias. Vai ter isso, vai abrir muitas oportunidades para ele no futuro, quando ele, né, for adulto e decidir o que ele quiser da vida dele. Isso também, como eu falei, no Alexandre teve esse aspecto dele até se abrir mais como pessoa, dele ser uma pessoa, sabe, que busca mais o contato, dele ser uma pessoa mais aberta, né, mais saidinha, assim, que tá sempre, né, buscando interagir com outras pessoas. E ele sentiu muito menos do que eu achava que ele ia sentir, sabe, vindo para cá, em relação a choque cultural ou em relação a saudades do Brasil. Ele, sabe, ele gosta muito da vida dele aqui. É lógico que ele sente falta do Brasil, de todas as pessoas que ele sabe que estão lá com saudade dele. Sim. Mas ele adora viver aqui, ele sempre fala isso. Ele sempre manifesta que ele adora a escola, adora a vida dele, adora a cidade. Ele insistiu comigo para comprar uma camisa da Bélgica para ele, né? Como exemplo, ele gosta de demonstrar tanto que ele gosta daqui. E ele se adaptou muito rápido. Hoje em dia ele fala o francês muito melhor do que eu. Quando eu vejo alguma palavra num livro que eu não entendo, eu peço para ele traduzir para mim, porque eu não sei. Então, assim, é muito bom você ver o tanto que seu filho se desenvolve tão rápido, né? Com uma experiência dessa, como lá fora do Brasil, e o quanto ele vai ter uma noção muito mais... uma noção muito maior, né, do mundo do que eu tive, né, enquanto eu crescia. Então, isso é muito bom. Eu acho que isso se expande para todas as áreas da vida. Eu acho que é mais fácil uma pessoa que cresce dessa maneira, é mais fácil dela respeitar as outras pessoas, sabe? É muito difícil uma pessoa assim, desenvolver preconceitos, sabe? Desenvolver, sabe, aquelas interações ruins entre as pessoas, entendeu? Ter qualquer tipo de preconceito, ter qualquer tipo de noção preconcebida sobre uma pessoa, sobre uma cultura. Ele tem a mente muito aberta com relação ao mundo, com relação às pessoas. E isso acho que é o mais bonito de se ver, assim. Sim, e por estar num país multicultural também, né? Sim. Porque, pelo menos para mim, eu nasci em São Paulo, por mais que era uma cidade grande, eu não tinha tanto acesso a estrangeiros quanto aqui na Europa, que é muito fácil, né, transitar entre os países. E foi o que você disse, tem muita gente de outros locais, aqui mesmo na Suíça tem muito português, muito italiano, muito francês, então é normal você conhecer outras culturas, e isso é bem legal. Obrigada por ter falado. Sim. Muito bacana, muito bacana. Mesmo quando a gente encontra outras famílias brasileiras aqui na Bélgica, o que acontece com uma certa frequência, tem muito brasileiro, né, morando aqui, então às vezes a gente está num parque, conhece uma família brasileira e mesmo esse contato do Alexandre com uma outra família brasileira é muito legal, é diferente do que se ele tivesse o contato com uma família lá na cidade onde a gente vivia antes, porque provavelmente ia ser uma pessoa que mora no mesmo bairro, que tem uma vida muito similar à nossa, que cresceu, sabe, na mesma cidade, com os mesmos costumes, da mesma maneira. E aqui, quando ele encontra uma família brasileira e interage com eles, essa família pode ter vindo de qualquer lugar do Brasil, pode ter crescido com valores completamente diferentes, sabe? Pode ser de uma classe social muito diferente. E, enfim, então, mesmo esse contato que ele tem com brasileiros aqui fora é mais enriquecedor do que se ele estivesse lá no Brasil, na nossa cidade, no nosso bairro, na nossa bolha, digamos assim. Sim, ele começa a conhecer o mundo, mesmo que seja por uma coisa pequena, né? Conhecendo uma pessoa, e realmente vai abrir a mente dele, expandir muito. Sim. Isso é bom. Sim, exatamente. Perfeito. Acho que então meio que cobriu já todas as perguntas. Você já adicionou também que aí é um país bom de se viver. Então, obrigado por ter aceitado. Eu já vi ele passando por aí atrás algumas vezes. Acho que ele quer brincar alguma coisa. Obrigado. Tá aqui. Olá! Que bonitinho. Perfeito. Então, boa sorte aí, né, na sua estadia na Bélgica.
Espero que o seu francês fique bem melhor do que o meu aqui, porque o meu, acho que eu sei duas palavras, ainda erro as duas. Vou pedir daqui a pouco para o Alexandre traduzir para mim as coisas que eu não entendo. E obrigado por ter aceitado. E boa sorte aí, então. Imagina, obrigado você pelo convite e não só agradecer, mas parabenizar por essa iniciativa de fazer esse podcast, é muito legal. A gente sabe que as famílias brasileiras, quando estão no exterior, a gente sente muita solidão, né? A gente perde a rede de Sim, apoio, então, sim, né, pelo menos hoje em dia, a maneira como a gente tem de adquirir informação e criar uma rede de apoio, mesmo que seja virtual, é usando os recursos que a gente tem. E ter um podcast para ouvir sobre parentalidade no exterior é muito, muito bacana. sim. E é Parabéns. legal escutar, acho que as histórias das pessoas e descobrir que a gente não está sozinho, né? Porque acho que o que você falou, muitas pessoas se sentem sozinhas. E provavelmente o que você está passando, muita gente já passou, ou está passando pela mesma coisa. E tá todo mundo nesse mesmo barco. Você até falou, eu vim aqui para trabalho, talvez seja um pouco diferente. Falei, tá todo mundo no mesmo barco. O Exatamente. choque cultural é a mesma coisa, aprender uma segunda língua, aprender culturas diferentes. Então, por isso que eu acabei começando esse podcast, né? Para poder ajudar as pessoas e formar uma comunidade online, né? Sim, muito legal. Ok. Obrigada, então. Uma boa noite para você. Imagina. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.